Declaração de líder, bancada do Partido Liberal, o vereador Iago Morandi. Se possível, uma parte, vereador Iago. Se for continuar sobre o tema. Com certeza, já lhe concedo. Vamos às palavras do Cláudio aqui. Aqui ele falou, vereador Bortola, agora há pouco, que o senhor vereador Bortola se baseou em apenas 5 linhas e uma reportagem. Aí que está o problema. Aí nós temos um problema. Porque ou eu estava bêbado ou eu estava sonhando quando eu assistia 2 anos atrás, 1 hora de julgamento do STF sobre a DPF ali, a 995. E agora eu vou ler aqui na íntegra, que eu odeio burocracia e ler texto aqui, mas vamos lá. O Supremo já havia se manifestado sobre as atribuições das guardas municipais em outras oportunidades. No julgamento da ADPF 995, o STF assentou que as guardas municipais compõem o sistema de segurança pública, equiparando-se às demais forças policiais, eliminando qualquer dúvida quanto à natureza. Qualquer dúvida, Bortola. A unanimidade, a Corte também decidiu pela constitucionalidade da Lei 13.022 de 2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais. O que eu entendo aqui? Que o STF está passando para nós a responsabilidade, e por isso que eu gosto muito dessa parte, porque aqui vai caber aos vereadores decidir, vai caber aos anseios da população, a gente vai ouvir o que a população pega, o que a população quer lá fora, e a gente vai trazer para cá. O que eu também costumo dizer, e o vereador Bortola também, tem vagabundo para todo mundo, não adianta. Eu sei que os oficiais da brigada ficam muito receosos quanto a esse tema, às vezes não gostam, por uma questão ali de ego, mas tem vagabundo para todo mundo, não tem problema. As pessoas me agradecem do trabalho essa semana que foi feito forte, até tráfico, eu já fiz aqui a moção aqui, elogiando o tráfico que foi pego na estação férrea outro dia, então as pessoas se sentem seguras, e a pessoa quando olha o policiamento ostensivo, não quer saber se a farda é preta, vereador Bortola, não quer saber se é camuflado, a força tática, se é o choque, eles querem uma pessoa para chegar e prestar o socorro, como a Guarda Municipal prestou para a vereadora Andressa, para a vereadora Daiane, quando elas precisaram. É só isso que a população clama e quer. Então, eu acho que a gente acaba perdendo tempo aqui, a questão da lei ali, a gente devia se ater ao tema, e a gente pode se unir no que a gente converge, impressionar o prefeito, o secretário de segurança, para que, agora as minhas palavras, né, tomem vergonha na cara e atitude, eu acho que tem que ter culhão, e aí eu concordo com o vereador Cláudio, quem está na vida, né, na vida pública deve ter coragem, né, a primeira coisa, então, que tomem coragem de fazer isso, e a partir de agora eu vou estar cobrando cada vez mais e estar expondo que o secretário não vai fazer, ou que o prefeito não vai fazer, isso eu vou levar para a população, ó. Tá aqui, ó. A gente tem a ideia, os municípios aqui do lado estão fazendo, tá dando certo, mas Caxias do Sul não. Caxias parou no tempo e aliás, está regredindo, porque lá em 1831, lá que eu já citei, o Rio de Janeiro já fazia isso aí e enaltecia o trabalho das polícias municipais, digamos assim, na época, a polícia comunitária, como é um exemplo lá no Japão. Vereador Bortola, a sua parte. Obrigado pela parte, vereador Iago. E aqui eu tenho certeza que o senhor vai atender os anseios do vereador Cláudio e vai fazer esse seminário. E eu já boto como meta aí, vamos trazer o ministro Fux, né, para palestrar, ou melhor dizendo, desenhar o que está aqui, não é notícia, né, não é notícia, é o recurso extraordinário resumido, mais do que já está desenhado, para ele vir aqui desenhar, do STF, para explicar o que está escrito ali. Se ele não consegue entender na sua totalidade o recurso extraordinário, que ali está resumido, e bem resumido, e para a população entender, que não é notícia, para que ele entenda. Agora, que o senhor vai esperar? Defende fim da Polícia Militar, defende que a Guarda Municipal não faça nada. Nós vamos chamar o quem? O Batman? Vamos apelar para quem? Qual que é o medo do vereador Cláudio em a Guarda Municipal se tornar a polícia? Quem não deve, não teme. Fica aí o questionamento. Obrigado, vereador Iago. Conceder para o vereador Cláudio. Das coisas que eu defendo aqui, eu sou bem transparente em falar. Não preguei o fim da Polícia Militar em nenhum momento aqui. Não preguei que houvesse leitura diversa do estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Eu só quero que regulamente a lei. O senhor insiste, vereador Alexandre, em promover uma discussão comigo porque eu sou de esquerda, o senhor é de direita, as pessoas gostam. E eu não vou insistir em nenhum momento ter uma discussão com o senhor. Eu só quero que regulamente a lei. Eu estou lhe pedindo desde a última oportunidade, vamos regulamentar a lei. E, obviamente, sob direção do vereador Iago Morandi, que é o presidente da comissão competente para isso. Obrigado.
Já deixo o convite, vereador Cláudio, acredito que amanhã, só não vou lembrar o horário, porque o meu assessor está cuidando ali, mas a gente vai ter o primeiro encontro da segurança pública, não é para debater isso, mas é uma apresentação, vai estar a Polícia Civil, Brigada Militar, Guarda Municipal, os órgãos aqui. Já fica o convite também para quem está nos assistindo ou quem quiser se fazer presente. E só dizer isso aí, eu só acho que a gente não pode resumir o debate ali, como o vereador Cláudio citou, que são apenas 5 linhas e uma reportagem. Na verdade, não. Chegou lá no STF os anseios da população brasileira, né? Então é muito mais que isso. É um trabalho cultural e que as pessoas estão clamando. Não é uma questão que a gente sonha, né, vereador Bortola, mas é uma questão que a gente está tendo que lutar por isso para melhorar para Caxias, porque, como eu falei, e vou repetir, é mais fácil a gente cobrar o prefeito, o secretário de segurança aqui no município do que até Porto Alegre. De imediato, o vereador. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o vereador Iago Morandi, aqui pelas suas palavras, o vereador Bortola também em consonância. Então, eu acredito que quanto mais policiamento, melhor. Quanto mais policiamento, melhor. Reitero. Agora, pela manhã, eu vi a notícia que a Guarda Municipal prendeu pela segunda vez, em menos de 15 dias, uma senhora que estava traficando drogas no entorno do hospital, do aeroporto. Então, olha a importância da nossa Guarda Municipal. Está atuando para proteger as nossas crianças. Que a utilização de drogas afeta as crianças, afeta a situação mais carente, a população mais carente. Então, a Guarda Municipal está protegendo a sociedade, sim. Nós precisamos de mais efetivos. Já foram 70 novos guardas, passaram no concurso, no entanto, ainda não iniciou o processo. Nem sequer o processo de contratação de uma empresa. Aí eu pergunto, precisaria de uma empresa? Nós temos guardas municipais competentes para dar aula. Só que, pelo que parece, ao que parece para a população, tem gente que não está preocupada em ter novos 70 agentes na rua. Hoje nós temos viaturas paradas, sem pessoal, porque tem alguém que está sentando em cima do processo, literalmente. Nós precisamos desse efetivo para proteger a nossa sociedade, proteger as mulheres, que são o tempo todo violentadas, ameaçadas. Coloca a mão na consciência, nós precisamos desse efetivo já. Nós precisamos desse efetivo já. Parabéns, vereadores. Obrigado, vereador Capitão Ramon. Só dizer, vereador Bortola, aqui, quando eu identifiquei um dos marginais, vagabundos que estava colocando fogo nos contêineres, que nos custa muito, que a gente trabalha 6 meses nesse país só para pagar imposto, sustentar um estado inchado. Quando a gente identificou na rua, eu consegui ver em flagrante, quem estava passando era uma viatura da Guarda Municipal, onde a gente fez a prisão desse indivíduo, junto com o César, hoje que está à frente da Guarda, e mais 2 guardas municipais. Então, é como eu falei, a gente só quer, ali no linguajar de polícia aqui, a gente quer uma barca com uma AGU quentucha para fazer as prisões que deve ser feito. Não interessa qual o brasão que está no colete ou no uniforme. Seria isso.